Bem, guys, what's going on? Robert for International Pulso Research. Mais um vídeo improvisado aqui pelo Carl. Você que está acompanhando a gente, muito obrigado. Provavelmente amanhã teremos uma live ao vivo explicando a trajetória do Brasil, aliás, de tudo que aconteceu nessa semana, para a gente fazer assim um parecer melhor para que você possa realmente estar atualizado das coisas. Bom, a Polícia Federal está querendo prender a Greenwald do Intercept. A gente sabe muito bem, jornalista que colocou as inulidades não aparente, mas aparente do vazamento do protofascista Sérgio Moro. E você que está acompanhando aí, fique ligado que a gente vai trazer mais informação em outros vídeos. Vamos falar um pouquinho sobre a economia. O Brasil ano passado gastou 280 bilhões com a dívida brasileira. Nós estamos vendo aí que o governo de Jair Bolsonaro já está indo para o 7º mês, então falta 3 meses, 3 anos e 6 meses para que ele possa sair fora. Ele está acabando com o Brasil e a gente não vê ninguém discutir o calote da dívida e muito menos falar sobre a própria dívida que já está comprometendo quase 80%, 90% do nosso GDP, do nosso Produto Interno Bruto. É isso que é importante você entender. O próprio Sérgio Moro jamais foi investigar o Ministério da Fazenda. O próprio Sérgio Moro jamais foi investigar o Banco Central, que continua com a sua autonomia e prefixou ontem a taxa de juros, a taxa cupom, a taxa Selic, em 6,5%. Estão acompanhando literalmente o mercado norte-americano, que é a economia brasileira indexada à norte-americana, que a gente sabe muito bem disso. Mas o mais importante disso é uma operação compromissada que eu canso de falar, que tem a ver, ou seja, com a nossa própria dívida, dinheiro do público, dinheiro do povo brasileiro, que eles fazem a rolagem em 4 dias, cerca de R$1 trilhão. E sem falar o swap cambial, que reelegeu o Fernando Henrique Cardoso, que está blindado aí e também está aparecendo nos vazamentos aí do Greenwald, do Intercept. Você tem que entender isso. Fernando Henrique Cardoso, com dinheiro de professor da USP, pau mandado, ele que implementou o neoliberalismo no Brasil, transformou todas essas pautas, entregou a Vale do Rio Doce por preço de banana, junto com a Merrill Lynch, um banco aqui norte-americano, com dinheiro seu, do BNDES, que foi agora justificado com o Levy, que foi o ministro da Fazenda da Dilma Rousseff. Então, agora a gente está vendo que ninguém jamais questionou o sociólogo, o pai da privataria tucana. Vocês lembram? Fernando Henrique Cardoso, que tem 2 apartamentos, um na Espanha e outro na França. Por que o Sérgio Moro não foi lá intimidá-lo, literalmente? Outra coisa importante, outro dado que nós temos aqui, referente, o Brasil está com quase 13 milhões de analfabetos no Brasil. Então, a gente está vendo outro tiro pela culatra. O protofascista do governo Jair Bolsonaro está colocando as rédeas. Essa é a política de austeridade que eu sempre falo com vocês. Eles vão governando com uma ingovernabilidade mediante a crise. Isso causa tensão, não só em investidores, mas principalmente na população que vive mediante a isso. Então a crise aparente é o sistema de governabilidade de um governo protofascista que não faz absolutamente nada. Os filhos envolvidos, viajando para cima e para baixo, o próprio filho dele, o Flávio, com mais de 40 imóveis no Brasil, e a justiça é lenta, a justiça caminha despacito e não faz nada, não faz nada, absolutamente nada. Voltando sobre a politização do judiciário, o STF totalmente comprometido. Se você der um tiro, acho que a maioria cai, porque estão totalmente comprometidos, e você que está assistindo tem que saber que tudo isso, que esse colui que está aí, dessa renovação do parlamento, principalmente do Congresso, está aí para poder viver de prevaricação, literalmente, de plágio do dinheiro público. O Brasil gasta 85 bilhões por ano com pagamento desses parlamentares. Galera, é triste a gente ver isso, e você faz parte da sociedade, você está embutido dentro da Constituição e a gente não pode abaixar a cabeça. Ontem, o vídeo que eu fiz ontem falando sobre o depoimento do Sérgio Moro, o
juizinho de primeira instância que homologa acima da Constituição, a gente sabe que ele não é nada, ele presta grandes incorporações, tá saindo mais vazamento, presta atenção, mais vazamento vai comprometer pessoas que vocês não querem imaginar. O Intercept está preparando algo para poder. Agora essa Polícia Federal, ó, eu vou estar em São Paulo o mês que vem, manda a Polícia Federal me prender lá. Me prende. Eu vou dar horário, o voo que eu vou chegar em São Paulo, porque a gente vai ter uma reunião com o pessoal do Trust. A gente vai fazer uma reunião também com alguns ativistas e com alguns parlamentares, deputados federais de outros partidos que a gente vai estar trazendo informação para vocês. Vou estar no Brasil mês que vem. Eu quero ver a Polícia Federal vir me prender. A Polícia Federal e o próprio Sérgio Moro tá querendo pegar todas as informações, os vazamentos do Intercept, que você sabe muito bem que tem muito a desejar. É a pulga atrás da orelha, porque quem mente a gente sabe muito bem que mais cedo ou mais tarde a casa cai. Então, se o Sérgio Moro está preocupado é porque ele deve, e você tem que entender. Ontem mesmo, nos depoimentos lá do Senado, a gente sabe muito bem que o Sérgio Moro ele escondeu a suposta ilicitude das provas e tentou formalizar, mobilizar as suas ideias absurdas de violações de imparcialidade. A gente sabe muito bem que ele tentou se esquivar, foi fazer até uma palestrinha para poder ter dicção. Então ele vai ter que prestar conta, ele vai ter que devolver o dinheiro que a empresa dele, que a indústria dele, da delação premiada, fez. Nós estamos vendo que o Taca Duran sempre falou e a mídia não está nem aí. A Rede Globo não se manifesta, está tentando blindar literalmente Sérgio Moro, que está aí com a sua quadrilha, literalmente dando risada da cara do povo brasileiro. Gente, ontem eu coloquei no vídeo, a Operação Lava Jato já gastou mais de 8 trilhões de reais. Sabe o que isso significa? Sabe quanta escola dá para construir, hospitais dá para construir? O que daria para a gente fazer um ajuste na própria dívida brasileira, ajudar o povo? Tudo isso porque existe esse governo ingovernável de Jair Bolsonaro que trabalha, que ganhou para poder pagar a banca. O ano passado a nossa dívida está crescendo, comprometendo o PIB. Aqui nos Estados Unidos o GDP já passou. A dívida norte-americana é a maior do mundo, mas eles são os controladores. Eles controlam, eles detêm o money supply, que é o dólar, mas aí eles vão ter que pagar. Porque cada país que atenuou dentro dessa solicitude da economia keynesianista paga o déficit norte-americano, que é aquele que eu sempre falo para vocês. Os Estados Unidos, a qualquer hora o dólar entra em colapso, as economias do mundo vão pro ralo, eu estou sempre falando isso, porque o déficit americano aqui passa de 23 trilhões de dólares. Eu só gostaria de colocar em pauta novamente para você que está acompanhando a gente pelo International Post Research. Sérgio Moro presta conta às grandes incorporações aqui. Essas pessoas que traem o país, eles têm vida curta. Porque é o protofascismo, se você for estudar, for pesquisar, são pessoas que falam uma coisa, pregam uma coisa, na realidade não é nada daquilo. São aqueles que se vestem com a pele de cordeiro, que na realidade eles estão vendendo algo que não representa. Eles estão vendendo uma imagem que não representa. É a mesma coisa eu vestir uma roupa para chamar atenção. Essa roupa representa o que eu sou internamente, o que eu penso internamente. E é isso que a gente tem que entender. O protofascismo, não só dos militares, mas do governo Jair Bolsonaro, veio para destilar, principalmente com a maioria que não consegue entender absolutamente nada. A gente que está fora não é melhor do que ninguém, gente. Eu nasci na periferia de São Paulo, me criei na periferia, vim jovem aqui para esse país, para lutar. Quando eu aprendi que eu sabia que tinha, tem alguma coisa por detrás. Aí eu comecei a estudar, averiguar. O jornalismo, ontem eu mostrei o artigo 8 do Código de Ética, que nenhum jornalista, são pouquíssimos, de 0 a 1000, eu creio que tem 10, talvez 20, que realmente segue literalmente. A mídia no Brasil, que tem um monopólio, oligopólio, controlado na mão de 5 famílias, induziu e introduziu a sua soberania com a ajuda da CIA no Brasil por décadas, implementando aquilo que o brasileiro não aprendeu literalmente nas escolas e principalmente no dia a dia.
Levanta o braço, levanta o braço. A mulher sai com um brinco na novela, a mãe sai todo mundo correndo para comprar. Então tudo isso é difundido fora do código de ética do jornalismo. O jornalismo ele tem que ser voltado às pautas de retribuição da sociedade. Ele tem que mostrar, trabalhar a favor e trazer a clareza, o descodificador aparente para a sociedade. Não é enganando o povo, como essas emissoras Jovem Pan, Band, principalmente a Rede Globo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Revista Veja, Isto É, o Valor, essa cambada antagonista, Terça Livre. Esses caras só estão aí porque pegaram o rabeiro de Jair Bolsonaro, que gastou 8 bilhões de reais com plataformas para poder enganar a população que sofre, que não tem uma cultura democrática, que não participa na sociedade como um todo, e chega na hora de voltar, vai lá voltar para pegar um papelzinho, para poder não pagar multa, que na realidade não sabe nem quem foi que voltou para deputado federal e estadual. Então, gente, tem que mudar. Esse é o papel do Trust aqui. Esse é o papel do International Postal Research. Esqueça as representatividade. Nós somos a representatividade. É nós que devemos bater de frente. E cada dia que passar agora, as coisas serão mais difíceis. Porque a balança comercial caindo, a taxa Selic do jeito que está, a inflação crescendo, a gasolina subindo. Nós já vimos esse filme. Você já viu esse filme. Então tá na hora da gente entender. Então só gostaria de deixar meu recado. Próximo mês vou estar no Brasil. Manda a Polícia Federal e o Sérgio Moro me prender que eu vou estar lá. Nos próximos vídeos eu vou dar lá o número do voo, a companhia aérea onde eu vou descer em São Paulo. Manda eles me prender. Me prendam, literalmente lá no Brasil, que eu dou mais ou menos um dia para que as coisas possam acontecer. Eu tô falando sério, gente. Vocês podem ridicularizar. A gente não é trouxa. O brasileiro tem que parar de abaixar a cabeça, porque a força, se vocês souberem a força que vocês têm na mão, o poder que vocês têm por detrás da Constituição, vocês não admitiriam absolutamente nada. Um juizinho que prendeu um ex-presidente, não prendeu só o presidente Lula, prendeu 207 milhões de brasileiros, porque isso interfere literalmente na sua vida, na sua personalidade, no seu direito de ir e de vir como cidadão brasileiro. Eu vou estar no Brasil, a gente vai estar lá, e eu espero que a Polícia Federal venha, que a gente vai realmente fazer as coisas como deve ser feito. Don't go away, stick around. Robert for International Postal Research. A verdade doa que doer. Nós iremos até o final. Até mais.